Como começou? É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Como está indo? Informação que acaba de chegar, a Polícia Federal trocou o delegado do inquérito do INSS que investiga Lulinha. O Tribunal Federal avalia que houve, olha isso, uma tentativa de retirar, isso é muito grave, gente, uma tentativa de retirar do ministro André Mendonça a relatoria do inquérito que investiga Lulinha. Já passava das 10h30 da noite quando o advogado Marco Aurélio de Carvalho deixou aqui o Palácio da Alvorada após se encontrar por mais de 3 horas com o presidente Lula. Pois é, o Lula disse que se o filho dele fosse culpado, ele teria que responder à justiça. Mas só tem uma coisa impedindo isso de acontecer: o próprio Lula. Tem gente que vive tão preocupada em salvar a democracia que não percebe uma revolução acontecendo no próprio couro cabeludo. Os cabelos vão se tornando dissidentes, abandonando o posto e, quando quer ver, a cabeça ficou mais vazia que os discursos da esquerda. Que isso sirva de lição. Se o seu cabelo está caindo ou ficando ralo, ainda dá tempo de salvar. Chegou o Hair Leo, a linha capilar da Leo Technology, que combate a queda, estimula novos fios e ainda inclui fototerapia a laser, tecnologia de clínica, na sua casa. Também vale para mulheres. Então ligue já e garanta o seu. Hair Leo, você pode até não salvar a democracia, mas vai pelo menos salvar os seus cabelos. Brasilinas e brasilinos! E aí, meus queridos companheiros de sofrimento? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hospício a Céu Aberto chamado Política Brasileira. Pega a pipoca, puxa a cadeira, senta e respira fundo, porque hoje o roteiro de Brasília está naquele nível que você olha e pensa: cara, os roteiristas desse país não estão apenas fumando maconha estragada, eles estão cheirando tangue de uva vencido misturado com chorume radioativo antes de sentar na frente do computador. Não tem outra explicação. Vocês se lembram daquele discurso lindo, maravilhoso, de emocionar até estátua de praça pública? Aquele teatrinho clássico de palanque com voz rouca, lágrima nos olhos e bico engatilhado. Ai, veja bem, companheiro, se meu filho tiver qualquer culpa, ele vai ter que responder à lei rigorosamente como qualquer cidadão comum desse país. Mas na prática... meus amiguinhos, na prática a vida real não tem claquete nem teleprompter. Na prática a teoria do companheiro vira fumaça mais rápido do que promessa de campanha de segundo turno. Hoje nós vamos destrinchar a escalada galopante do desespero nos corredores acarpetados do Palácio do Assalto, Planalto. O clima lá dentro está mais pesado do que elevador lotado carregando elefante, mais tenso que final de Copa do Mundo nos pênaltis, e o motivo desse suadouro todo tem nome, sobrenome e um sufixo no diminutivo que virou pesadelo de marqueteiro. Lulinha. O garoto de ouro da biologia nacional, o menino molusquinho. Vamos começar pelas novas podridões que estão brotando do esgoto institucional direto para as manchetes dos jornais, porque agora virou rotina. Todo santo dia abre a tampa do bueiro e pula um escândalo fresquinho na nossa cara. É o novíssimo triângulo amoroso da malandragem republicana. Lulinha, a lobista chique Roberta Luxinger e o famoso Marcola. Sim, não é o Marcola do PCC, o chefão de presídio de segurança máxima. É o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o ex-chefe de gabinete do próprio Lula. O que, convenhamos, na prática da burocracia estatal, às vezes parece uma distinção meramente semântica. E qual é a brincadeira da vez que a pelúcia federal começou a desenterrar? Coisa pouca, bobagem de troco de pão. Um esquema nababesco de 626 milhões de reais em contratos sem licitação. Eu repito para o seu cérebro processar a montanha de dinheiro.
Mais de R$500 bilhão arrancados do lombo do pagador de impostos, sem concorrência, sem frescura, sem licitação, para enfiar a venda de canabidiol goela abaixo do Ministério da Saúde. Olha que maravilha! Enquanto o brasileiro médio está contando moeda para comprar dipirona genérica no postinho de saúde e pegando fila de 4 meses para marcar um exame de sangue, a patota dos amigos do rei estava articulando o império da erva medicinal, superfaturada, direto com o governo. Segundo a reportagem, as mensagens mostram que Lulinha não apenas sabia dos negócios de Roberto, mas também comentava, coordenava e participava de reuniões relacionadas a interesses empresariais. E como é que a gente tem a mais absoluta certeza de que o nosso biólogo favorito, o Lulinha, era o grande imperador desse esquema todo? Simples, meus amiguinhos, porque a descrição dessa turma é comparável a um trio elétrico tocando axé dentro de uma biblioteca. A própria lobista de luxo, Roberta Luxinger, soltou uma mensagem antológica interceptada pela Pelúcia Federal, em que ela digita com todas as letras, sem vergonha nenhuma na cara: eu sou o Fábio. A Polícia Federal está apontando aí que a Roberta Luxinger usava, pelas mensagens, o nome do filho mais velho do presidente, o Lulinha, para abrir caminhos no governo federal, em alguns ministérios. Uma delas, inclusive, diz o seguinte, uma mensagem que ela fala com um interlocutor que participava de uma prospecção de negócios no governo federal, mais uma também reunião, e diz para a pessoa exatamente isso, abre aspas: eles sabem o que eu sou o Fábio, Fábio em referência ao Fábio Luiz Lula da Silva. Gente, presta atenção nisso. É o Tony Stark Tupiniquim, só que em vez de eu sou o Homem de Ferro, salvando o universo com a manopla do infinito, é a versão do tráfico de influência. Eu sou o Fábio, pronta para abrir os cofres públicos no estalar de dedos. Ela tinha carta branca, procuração moral e autorização plena para agir, cobrar e negociar em nome do filho do presidente. E os registros oficiais não mentem. O menino prodígio, aquele mesmo que começou a vida profissional limpando fezes de elefante em zoológico e virou um gênio multissetorial do capitalismo de compadrio, visitou o Palácio do Assalto nada menos que 18 vezes durante o atual mandato do papai. 18 vezes. Somando mais de 23 horas cronometradas de pura conspiração, de reunião de negócios familiares e almoços de domingo. 23 horas despachando na sede do Poder Executivo, enquanto o pai jura de pés juntos que o governo é uma coisa e a família é outra. Obviamente, quando essas conversas e esses registros começaram a vazar, o comitê de campanha e o próprio mandatário entraram em modo de pânico nuclear absoluto. O desespero bateu tão forte que a coordenação política começou a pressionar abertamente a cúpula da segurança e o Ministério da Justiça para tentar estancar a sangria e calar os vazamentos a qualquer custo. Caso Lulinha, campanha de Lula tenta conter vazamentos e pressiona Ministério da Justiça. Reparem bem na escala de prioridades dessa gente. A preocupação deles nunca é o crime cometido, a preocupação nunca é o desvio de centenas de milhões de reais da saúde pública. O desespero deles é a fofoca vazar para a imprensa antes da eleição. É a pura tática do avestruz combinada com censura de bastidor. E o que é que o paizão protetor faz quando a água do esgoto chega no queixo do herdeiro, jogando no lixo aquele discursinho hipócrita de que a lei vale igualmente para todos? Ele age na calada da noite, como manda a cartilha dos velhos coronéis. O presidente simplesmente cancelou uma agenda oficial de extrema relevância no Superior Tribunal de Justiça, a solenidade de posse do presidente e do vice-presidente da corte, para ficar no Palácio da Alvorada, trancado com o advogado do Lulinha, o senhor Marco Aurélio de Carvalho. Já passava das 10h30 da noite quando o advogado Marco Aurélio de Carvalho deixou aqui o Palácio da Alvorada após se encontrar por mais de 3 horas com o presidente Lula.
Marco Aurélio é advogado de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele também integra a campanha do petista em São Paulo e faz parte do grupo Prerrogativas. Foram mais de 3 horas e meia de conversa a portas fechadas, cochichando longe dos microfones e das agendas públicas. E adivinhem quem era a mente brilhante sentada na mesma mesa nessa reunião de emergência? Sim, ele mesmo, o homem, o mito, o terror dos boletos, o nosso inigualável Fernando Haddad. O Taxade em pessoa. Jogo rápido. Vamos. Um filme. O cobrador de impostos. O homem que se vê uma sombra passando na rua já tenta criar uma alíquota de 20% sobre a projeção solar. A justificativa oficial que deram para os jornalistas foi aquela desculpa esfarrapada que não engana nem criança de 3 anos. Não, eles estavam ali apenas discutindo o cenário da campanha municipal em São Paulo. Claro, o presidente cancela a posse de ministro de Tribunal Superior, tranca a ponta com o advogado criminalista no próprio filho que está na mira da PF, e eles passaram 210 minutos debatendo o plano de asfaltamento da periferia paulistana. A gente acredita, viu? Pode confiar. Essa gente inventa cada coisa. Agora usem 2 neurônios comigo. Se você tem um incêndio criminoso queimando a sua casa e precisa urgentemente salvar a sua pele, você chama o Fernando Haddad para apagar o fogo? O Haddad é o maior caso documentado de toque de Midas invertido da história universal. Tudo que esse homem encosta vira imposto ou desmorona num fracasso retumbante. Se o Haddad entrar numa fábrica de linguiça, o porco ressuscita. Com uma cabeça iluminada dessas na sala de comando, era mais do que óbvio que o plano de resgate do Lulinha seria a coisa mais mambembe, tosca e desastrada já concebida na República. E não deu outra. O plano genial saiu do papel. Pouquíssimo tempo depois dessa cúpula de gênios do Alvorada, entra em cena o Procurador-Geral da República, o nosso ilustríssimo Paulo Gonorreia, digo, Gonê. No mais absoluto nada, a PGR protocola um pedido sigiloso trancado a 7 chaves, batendo na porta do Supremo Tribunal Federal com a seguinte ladainha. Olha, excelências, tira esse inquérito cabeludo do Lulinha daqui do STF e despacha tudo lá para a primeira instância. Olha o golpe de mestre da picaretagem processual. O troco é mais manjado que nota de R$3. Manda a bomba para a primeira instância, o processo é redistribuído, volta para a estaca zero, os advogados entram com 500 recursos por excesso de vírgula, a burocracia engole as provas, o caso cai no esquecimento da opinião pública e o papai consegue disputar a reeleição sem o filhinho brilhando nas páginas policiais. É um roteiro de novela das 8, só que produzido com dinheiro público e muito cinismo. Você acha? Só que os gênios do crime institucional esqueceram de combinar com o único imprevisto que eles não conseguiram domesticar: André Mendonça. Pois é, meus amigos, o Mendonça acabou se revelando uma daquelas anomalias estatísticas, uma criatura lendária do folclore nacional, tipo a mula sem cabeça, o Saci Pererê, ou um ministro corajoso de verdade nos tribunais superiores de Brasília. O Mendonça pegou o relatório mambembe do Gonê, leu a tentativa de manobra, olhou bem para a cara da PGR e soltou aquele sonoro: Aqui não, violão! O ministro bateu o pé, rejeitou sumariamente a sugestão da Procuradoria e decidiu cravar o inquérito lá dentro do STF mesmo, declarando com todas as letras que as escutas telefônicas e as mensagens interceptadas mostram claramente o envolvimento direto de autoridades com foro por prerrogativa de função. Ministro André Mendonça decide manter caso Lulinha no STF. Foi um balde de água sanitária fervendo jogado diretamente na cabeça do plano traçado na surdina do Alvorada. Um vexame completo para a articulação governista. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Pelo menos por enquanto, a tentativa de enterrar o caso subiu no telhado.
Mas não se iludam, brasileiras e brasileiros, a máquina de moer reputações e de blindagem do lulopetismo não dorme no ponto. Eles funcionam igualzinho ao exterminador do futuro. Não sentem remorso, não sentem vergonha, não têm limites e não vão parar enquanto não tratorarem quem estiver no caminho para proteger o clã da corte. Eu quero ver. Sai daqui, empregada. Tá querendo ouvir as conversas para depois me delatar. Então, meus amiguinhos, da próxima vez que você ligar a televisão e ver o Lula esbravejando com o dedo em riste que no meu governo a Polícia Federal trabalha com total autonomia, ou que se alguém da minha família cometer qualquer deslize vai pagar pelos seus erros, lembrem-se da reunião clandestina de mais de 3 horas e meia com o advogado de defesa trancado no Palácio Presidencial. Lembrem-se da mensagem imortal: eu sou o Fábio. Lembrem-se dos contratos sem licitação de 626 milhões de reais para torrar dinheiro da sua saúde. Porque em Brasília a regra fundamental nunca muda. Aos amigos e à família, os contratos bilionários, os jantares secretos e a impunidade absoluta. Aos inimigos e ao cidadão pagador de impostos, o peso implacável da lei e a cobrança da fatura no final do mês.